Amarrai-os de pés e mão, e levares e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ali mandamos cartas, convite para todos os nossos amigos, e aquelas pessoas que a nós estimamos muito, consideramos muito, acaba eles fazendo pouco caso. E como que nós vamos ficar? Aleluias. E nós sabemos que para entrar no casamento ou em qualquer tipo de festa, com um buffet ou algo parecido, é necessário ter o convite. E o interessante é que o texto vai dizer que todos iam ter o convite, mas estava nem aí. Então Deus, Jesus, Ele está representando esse texto como o reino do céu. O que o texto quer dizer para a nossa vida? Deus, Ele tem convidado eu e você. E olha o que Deus me revela aqui. Quem é o nosso convite? Quem é o nosso passaporte para entrar no céu? Jesus vai dizer o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquele que tem Jesus, com certeza está com o seu passaporte direto para o céu. Mas muito tem recusado Jesus, muito tem virado as costas para Jesus, muitos estão nem aí para Jesus. E Deus tem enviado Ele para que todos aqueles que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. E o texto aqui está nos representando isso. Muitos fizeram pouco caso, muitos estavam nem aí para aquele convite. O interessante é que o texto vai dizer o quê? Que a festa já estava pronta, não precisava no dia de hoje, leva o seu kit. Hoje não precisa, nesse texto não precisava, estava tudo ali, ó, tinha para comer, né, à vontade. Mas mesmo assim eles fizeram pouco caso, ele não quis saber de nada. E trazendo para o dia de hoje, Jesus, Ele veio olhando para mim e para você, nós cheios de pecado, e mesmo assim Ele não desiste, mesmo assim Ele dá oportunidade. Ele poderia falar assim para mim e para você, ó, você não merece, você fez tanta coisa errada, você me negou, você virou as costas para mim, mas não. Ele diz na palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Ele não está chamando somente aqueles que estão dentro da casa do Senhor, Ele está chamando todos. E muitas das vezes nós não queremos saber dele, muitas das vezes nós temos virado as costas para ele, muitas das vezes nós estamos procurando fazer aquilo que nós queremos primeiro. Primeiro eu vou fazer aquilo que me dá vontade, depois eu faço aquilo que Deus quer. Mas Deus diz na palavra dele, primeiramente o reino do céu e a sua justiça, porque todas as outras coisas Ele vai acrescentar na minha e na tua vida. A partir do momento que eu acredito que eu buscando o reino do céu, eu tenho certeza que Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando do meu trabalho, Deus está cuidando da minha casa. Mas se eu me preocupar primeiro com as minhas coisas, as coisas terrenas, e deixar Jesus para o segundo plano, pode ter certeza que a tempestade vai vir sobre a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Sobre duas casas: aquela que é edificada na rocha e aquela que é edificada na areia. Aquela que é edificada na rocha é aquela que busca o reino do céu, aquela que tem Deus na tua casa, aquela que realmente Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Mas aquela que está edificada na areia é aquela que quer viver os prazeres do mundo, aquela que nem lembra que Deus existe, aquela pessoa que levanta e nem agradece pelo dia, pelo fogo de vida. Aleluias. Aquela que muitas das vezes Deus dá livramento, ela fala: foi sorte, escapei porque foi sorte. Se não tivesse sorte, tinha acontecido pior. Essa é a pessoa que tem a casa edificada na areia. E aí às vezes é necessário Deus permitir o vento, e o vento vem forte. O interessante é que ele vem nas duas casas, na que está na rocha e na que está na areia. Aquele que está edificado na rocha, que é Jesus Cristo, o vento vem e não acontece nada. Mas aquele que está na areia, Deus permite que derruba a casa. E aí vai lembrar: meu Deus, a minha casa tem que estar na rocha, preciso estar na rocha, preciso estar com Jesus, preciso buscar Jesus. Aleluias. É assim que Deus faz. Não que Deus é mau, mas sim porque Deus me ama, Deus te ama. Aleluias. Deus não quer que eu e você se perca. Deus, Ele sabe que o destino meu ou é céu ou é inferno. Não tem dois termos, ou é um ou é outro. Há dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. E Deus não quer me perder, Deus não quer te perder. É por isso que Deus tem nos dado oportunidade todos os dias. É por isso que Deus não vira as costas para mim e para você. Às vezes o inimigo olha para mim e para você e acha assim: ele já é meu,
ele já está perdido. Mas a partir do momento que eu reconheço que existe um Deus todo-poderoso, eu me prostro diante dele e eu reconheço, o ser humano vai falar assim: você não merece, você está condenado, mas Deus fala: eu te dou oportunidade, só basta você quer mudança de vida, venha até mim, aleluias, venha até mim que eu jamais te lançarei fora, aleluias. Mas aqui nesse texto vamos observar que por mais que aquela festa já estava preparada, por mais que eles já tinham recebido os convites, por mais que o rei, via ele como pessoas importantes, porque nós sabemos, imagine eu e você tivesse uma festa em um local que coubesse aproximadamente 1000 pessoas, então teria no máximo 1000 convites. Quem você iria dar os 1000 convites? Para as pessoas mais próximas de você. Então as pessoas que receberam o convite, com certeza eram pessoas mais importantes, eram pessoas que eram, vamos dizer assim, pessoas que tinham mais condição assim perante o rei, pessoas que realmente merecia. Mas esses fizeram pouco caso, e no final vai dizer que muitos são chamados, mas pouco escolhido. Deus, ele chama todos, mas tem aquele povo que foi escolhido como o povo de Israel, e esse povo virou as costas para Jesus, e ele chamou aqueles que muitos não davam nada. E aqui no texto vai dizer algo parecido, que o rei chamou, mandou convidar todos aqueles que merecia. É como hoje em dia, tem pessoas que já são convidados, pessoas que já estão na casa do Senhor, pessoas que já têm um convite na mão de fazer a obra, de fazer aquilo que Deus tem chamado, e muitas das vezes está nem aí para esse convite, muitas das vezes nem quer comparecer nesta festa, aleluias. E aí o que vai acontecer? Você não quer, Deus vai atrás daquele que não quer, que é aquele que quer. E o interessante é que Deus olha para aquela pessoa: você está perfeita para estar aqui, mas é necessário pegar uma pessoa que está imperfeita, e Deus fazer a obra e trazer para a obra, aleluias. Porque o texto vai dizer que eles fizeram pouco caso. O interessante é que além deles recusar o convite do rei, imagine o rei naquela época era a maior autoridade que tinha, eles recusaram. Imagine, como aquele rei, só de recusar, como ele iria ficar furioso. Mas vai dizer que além de ele recusar, ainda eles bateram no servo do rei, e ainda mataram, e o que sobrou, foi lá levar a notícia. Aí o rei furioso, foi lá e mandou os exércitos destruir tudo, aleluias. Aqui eu vejo o rei, que é o nosso Deus, o amor dele é grande, é imenso, não tem como explicar. Se nós lermos lá em 1 João 3, se não me falha a memória, vai dizer que o amor dele é tão grande, que ele nos vê como filho dele, porque pela lógica, o filho realmente é Jesus, mas nós somos os filhos de Deus, pelo o amor de Deus que é tão grande, porque vai dizer que aquele que pratica a justiça é considerado filho de Deus, mas aquele que pratica o pecado é considerado filho do maligno. Então Deus nos considera como filho dele, mas se o pecado entrar entre nós e ele, vai nos separar, e aí a coisa complica, aleluias. Então aqui vamos ver que Deus, o amor dele é grande, mas o nosso Deus também é justiça. No momento certo nós seremos julgados, e aqueles que fazer conforme esses servos, que está nem aí, Deus convidou, Deus trouxe para a obra, Deus transformou, mas está nem aí para a obra de Deus, está virado as costas para o reino, não está nem aí, acha que Jesus não vai vir, vou fazer primeiro as minhas coisas. Mas o texto não está dizendo, mas a Bíblia vai dizer o quê? Que no campo vai ter dois, um sobe e outro não. Eu vejo que um vai estar preparado e o outro não. Então enquanto eu e você estiver indeciso, ou estiver preso nas coisas terrenas, esquecer de buscar o reino de céu, nós vamos ficar, aleluias. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, como eu disse, alguns não querem saber de nada, muitos têm virado as costas para Deus, mas ainda existe pessoas como eu e você, que as pessoas olham para nós, não dá nada, vai dizer: você é um leproso, você é um paralítico, você é um cego, você é um mendigo. Mas Jesus vai dizer: é esses mesmo que eu quero, é esse que ninguém dá nada que eu quero, é esse que muitos estão virados as costas, é esse que eu quero. Por quê?
porque eu entendo algo. Às vezes é necessário eu e você passar por uma certa enfermidade, por uma certa dificuldade, por um certo processo que vai nos levar ao fundo do poço. E aí nós vamos lembrar: ninguém está comigo, mas tem um que sempre esteve comigo. Aleluia, que é Deus. E é nessa hora que nós vamos procurar socorro em todo lugar e não vamos encontrar. Mas o nosso socorro bem presente, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele sim vai estar conosco. Então aqui eu vejo que Deus quer mostrar para nós que aqueles que considerava justo, aqueles que considerava, apto, virou as costas para Jesus. Mas aqueles que Jesus vai dizer, o texto vai dizer: vai lá e chama todos os demais, vai pela cidade, pode chamar todos, tanto os mancos, aleijados, todos que estão enfermos, pode chamar todos. E vai dizer o texto que eles viraram as costas para Jesus? Não, todos aceitaram o convite. Aleluias. Por que todos aceitaram o convite? Porque ele sabia que a vida que ele estava levando era difícil. Aqui eu aprendo uma grande lição: quando a minha vida é fácil, muitas das vezes eu esqueço de Deus. Quando tudo está perfeito para mim, eu esqueço de Deus. Mas quando eu passo por um certo momento difícil, aí eu sei que eu preciso do meu Deus, que Ele que tem poder, Ele criou tudo, Ele faz tudo, Ele pode tudo. E se não for Ele, nada muda. Então aquele servo que foi chamado pela segunda vez, que são os mancos, aleijados, ele sabia que a vida dele era difícil, e recebeu um convite desse, ser chamado pelo rei. Então vai dizer o texto que todos foram convidados, e aquela festa que não teria ninguém, somente os noivos e os pais, e o servo que estava ali, estava cheia. Aleluias. Mas o texto aqui nos dá um alerta: Jesus, ele nos chama imperfeito, falho. Vamos trazer pelo vocabulário certo. Ele nos chama com vício, Ele nos chama usando droga, bebendo, fumando, prostituindo, fazendo tudo de errado. Ele nos chama, mas só que Ele quer que eu e você nos transforma, porque para entrar no céu tem que ser limpo e remido pelo Senhor. Ele não chega falando: você não merece. Não, Ele te chama e Ele vai te limpando. É um processo que Deus tem na minha e na tua vida. Não é da noite para o dia, é na caminhada com Cristo. O interessante é que o ser humano, ele aponta o dedo para você e fala: você tem que mudar. Mas Jesus não. Jesus, ele entra com você e fala assim: deixa que eu te mudo. Aleluias. Deixa que eu te transformo. Ele, de calma em calma, ele vai entrando dentro de você, e aquilo que não serve, Deus vai tirando. E pela educação que Jesus tem pela nossa vida, nós vamos ouvindo e vai mudando. Aleluias. Por que eu digo isso? Porque todos foram convidados, tanto os bons quanto os maus. O texto está dizendo isso. Mas vai dizer que quando o rei olha ali e fala assim: tem um ali que não está com a veste, esse não merece. Esse, amarra ele e joga ele fora. Aleluias. Por quê? A veste, aleluias, é algo que nós temos que ter. Porque para entrar no céu, como eu disse, tem que estar em santidade, tem que estar transformado. Não é de qualquer jeito. Aleluia. Que veste pode representar hoje na minha e na tua vida? A pessoa olhar para você e ver que Deus é na tua vida. Mas hoje em dia tem muitos cristãos que olhamos para ele e achamos que ele é mais ímpio do que o próprio ímpio, porque às vezes não estão dando um bom testemunho. Às vezes nós sabemos que a primeira impressão muitas vezes é a que fica, e às vezes você não conhece a pessoa. O nosso irmão disse que a pessoa olhou para ele e falou: tem o brilho de Deus. Por quê? Viu que ele realmente tinha algo de Deus. Mas às vezes tem cristão que você olha, nós não, mas pessoas olham e a primeira vez que vê aquela pessoa acha que é a pessoa do mundo, e depois vai dizer: não, sou um pastor, sou um obreiro, sou um diácono, sou um presbítero. E a pessoa fica de cara. Por quê? Hoje em dia as pessoas estão deixando muito o mundo levar ele, ser conforme ele, conforme o mundo é. Aleluia. E não é dessa forma, porque nosso Deus, ele vai nos julgar, e aqueles que estiver preparado vai estar com o Pai. É por isso que no final o texto vai dizer: muitos são chamados, mas pouco escolhido. Entenda, Deus, ele chama todos: vinde a mim todos que estáis cansados, todos. Mas no momento certo ele vai escolher aqueles que realmente, está na posição, aquele que realmente leva a sério as coisas de Deus, aquele que realmente entende
que tem que se fazer conforme Jesus quer, seguir o caminho, seguir a verdade, seguir a vida. Aleluia. Não tem outro termo. Não adianta eu posto um pouquinho para cá e depois eu volto para cá. Não, tem que ser esse caminho. Aleluia. E como eu disse, somente Jesus pode nos ensinar. Nós sabemos que se nós for fazer um trajeto, uma viagem, no meio da caminhada aprendemos muitas coisas, né? E ali observamos muitas coisas. Com Jesus não é diferente. Na caminhada com Jesus vamos aprender muita coisa. Vamos aprender, vamos observar muitas coisas. Aleluia. Mas que o meu foco e o teu foco seja somente Jesus. Vamos ver coisa errada daqui, coisa errada dali, mas o certo é Jesus. Seguir Ele até o final. Amém? Aleluia. Não quero falar muito, porque hoje temos ceia, mas que todos possam guardar essa palavra no seu coração. Eu tinha preparado outro texto, mas aqui Deus colocou esse texto no meu coração, que eu e você possamos ser fiel ao nosso Senhor. Se a gente observar aqui do lado, um pouquinho antes, alguns versos, vai falar da parábola do filho, dos dois filhos. E se a gente observar, é como se fosse esse texto que foi ministrado. Vai dizer que o pai chama um filho e fala, ó, vamos dizer assim, eu tenho que sair, você pode ficar cuidando aqui para mim? Mas daí o filho fala assim, não pai, eu não posso, né? Vamos dizer, eu tenho meu compromisso, eu tenho meus afazeres mais importantes. Mas no momento ele se arrependeu. E fala, não, com as minhas palavras, o pai precisa de mim. As minhas coisas depois eu faço, vou fazer as coisas que o pai quer. Ele volta e faz. Mas o segundo, o pai fala a mesma coisa. E ele fala, tá bom pai, eu vou, pode contar comigo, né? Que eu vou estar ali na mesma hora, daqui a pouco eu já estou ali fazendo o que o senhor quer. Mas vai dizer que ele vira as costas e fala, eu vou nada. Começa a fazer o que ele quer. E aí o texto vai dizer, qual dos dois fez a vontade do pai? Aleluia. O primeiro ou o segundo? Entenda algo, né? Muitas das vezes tem coisas que nós não, vamos dizer, devendo as dificuldades do dia a dia, nós não queremos fazer. Mas por amor ao pai, nós vamos e faz. E Deus quer que isso brota no meu e no teu coração. Por amor à obra de Deus, nós temos que muitas das vezes renunciar à nossa vontade, à nossa carne. Às vezes, né, vamos dizer um exemplo simples. Às vezes você tem um convite para ir num churrasco. Você fala, eu vou. Mas vamos dizer que o pai fala, ó, você precisa ir lá na igreja fazer isso, né? Faça a obra de Deus, que a recompensa vem grande para a tua vida. Aleluia. O homem é falho. O homem promete e não cumpre, mas Deus pode ter certeza, a palavra dele jamais volta atrás. O que ele falou, no tempo dele vai se cumprir. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.